apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 ao 25, continuando a nossa meditação na carta, na epístola do apóstolo Pedro, na primeira epístola. Hoje nós vamos meditar do versículo 18 ao 25. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, quando entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Como nós dissemos na semana passada, nessa parte da carta, o apóstolo Pedro dirige ao seu público-alvo, dirige aos seus leitores, falando a respeito da santificação e dizendo especificamente que os crentes devem se portar de maneira santa no meio de uma sociedade ímpia, no meio dos ímpios, e que o seu proceder santo deve refletir principalmente na disposição humilde de submeterem às autoridades constituídas. Uma das formas dos crentes demonstrarem verdadeiramente serem santos ou diferentes deste mundo é fazendo aquilo que o Senhor ordena, submetendo-se às estruturas de poder estabelecidas por Deus. Isso é um grande desafio para nós, cristãos, que muitas vezes precisamos nos submeter a autoridades, a homens que exercem autoridades e que são ímpios, e que não têm o temor de Deus, e que muitas vezes vão nos perseguir, vão ser injustos conosco, vão até nos assediar e nos estimular, nos coagir a praticar o que é pecaminoso. E Pedro vai dizer que naquilo que é legítimo, dado por Deus às autoridades, aos homens que exercem poder e autoridade neste mundo, precisamos nos submeter de maneira legítima. E nós vimos então que esse primeiro exemplo dado pelo apóstolo Pedro de submissão às autoridades diz respeito à posição do crente como um cidadão. Ele fala dessa submissão em várias esferas das relações humanas, da vida social, e começa falando da postura do crente de ser santo no meio de ímpios, tendo uma atitude de submissão às autoridades, numa postura de cidadão, de um cidadão que obedece às autoridades constituídas, que obedecem os governantes, naquilo que é legítimo. E agora ele vai dizer que os crentes devem ser santos no meio dos ímpios, sendo servos obedientes de seus senhores. Principalmente, claro, em muitos aspectos, em muitos momentos, os crentes estarão na posição de senhores, de patrões. Esta relação servos e senhores, ela é uma referência, ela é um paradigma para
toda forma de relacionamento de patrão, empregado, de negócios, de relações de negócios, de posição social e econômica. E este exemplo aqui dado serve para nós aplicarmos para a postura que devemos ter, principalmente quando formos subalternos, estivermos na posição de mandados, de empregados, de aqueles que estão debaixo da autoridade, principalmente no âmbito econômico, social, de trabalho. E aqui ele vai então dizer, tomando como referência a relação de escravos e senhores, ele vai dizer que o crente, quando este estiver na posição de servo, de empregado no nosso modelo atual, de subalterno, ele deve ser obediente aos seus patrões, àqueles que têm a gerência, a diretoria, a autoridade no nosso ambiente de trabalho. Quando formos empregados, quando formos trabalhadores debaixo de uma autoridade, de uma liderança maior. E é neste âmbito que o apóstolo Pedro vai orientar os crentes que eles devem ser santos no mundo, na atitude de obedecer, quando este for servo, obedecer aos seus senhores. E ele vai orientar então por que e como isso deve se dar. Os cristãos sendo santos no mundo, diante dos ímpios, como quem obedece aos seus senhores. Primeiro, ele vai dizer que o servo cristão, ele deve obedecer ao seu senhor, mesmo quando ele for um ímpio, mesmo quando ele for mau, mesmo quando ele for perverso, mesmo quando ele não merecer quanto ao seu caráter ímpio. Versículo 18 ele diz isso: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Nós precisamos entender um pouco o contexto de Pedro, porque a palavra grega traduzida para servos, ela tem uma ideia literal de escravo, porque a palavra servo é um pouco suavizada para a realidade do contexto. Pedro está usando a palavra doulos, que é literalmente escravo. E é importante entender que o tipo de escravidão que existia no contexto do apóstolo Pedro, no primeiro século da era cristã, é diferente do que veio ocorrer no século XIX, com muita crueldade e perversão, em que os escravos eram tratados muitas vezes como animais ou pior do que animais. Não é a realidade do apóstolo Pedro. Em linhas gerais, os escravos deste contexto são bem tratados. O que os caracteriza definitivamente como escravos é que não havia liberdade econômica e social, eles não eram livres, eles tinham um certo tipo de dono, eles não tinham absoluta liberdade, em que, por exemplo, um trabalhador nos dias de hoje tem. Então, quando a gente olha para o servo de Pedro, ele não é o escravo do século XIX, tratado de maneira animalesca pelos escravagistas, e nem é o trabalhador com toda a liberdade que nós temos no dia de hoje, mas podemos tomá-lo como referência, entender que naquele contexto, escravo tinha sua liberdade cerceada, ele não era absolutamente livre, mas não significa que eles eram ignorantes. A maioria desses escravos eram pessoas instruídas e muitas vezes aproveitadas em muitas posições sociais de gerência. Você vai ver muita referência na Bíblia, escravos assumindo o papel de gerente, de administrador, alguns com formação a ponto de serem aproveitados como médicos, como enfermeiros, professores. Então é um tipo de escravo que não se dava necessariamente por uma questão de dominação através dos seus escravagistas, pegando-os, como foi no caso da África,
ocorreu, eles foram tomados de sua cidade, de seus lugares. Não necessariamente naquele contexto, os escravos geralmente eram feitos por meio das guerras. Aqueles que eram vencidos se tornavam escravos. Muitas pessoas, por exemplo, que perdiam todos os seus bens e não podiam pagar suas dívidas, alguns deles poderiam se tornar escravos das pessoas que eles deviam. Quando a gente vê, Jesus conta uma das parábolas dizendo isso, do credor incompassivo, que o Senhor disse assim: vende ele, a mulher, tudo que tem, para que me pague, ou seja, torne-se escravo. A ideia era tornar-se escravo para poder pagar as suas dívidas. Então, o contexto de escravidão, a ideia de escravo naquele contexto é muito diferente. Muitos desses escravos tinham remuneração, alguns poderiam com sua remuneração comprar sua própria liberdade. Então, o ponto de Pedro é que o escravo aqui, tomado como exemplo, ele é um trabalhador que não tem liberdade econômica, liberdade social, mas que é um indivíduo que tem qualidades, que tem potencial e que pode ter a sua liberdade conquistada, mas que muitas vezes era tratado com injustiça, que muitas vezes era perseguido, que muitas vezes apanhava como uma forma de correção e de disciplina, que muitas vezes tinha o seu salário sonegado, seu pagamento retido. Então, essas injustiças é que Pedro tem em mente que muitos dessas injustiças é praticado por senhores ímpios. Você entende esse tipo de relação? É aí quando a gente lê a carta, por exemplo, de Filemon, a gente vai ver mais ou menos como é que se dava aquele tipo de relação senhor e servos, escravos e senhores. Então, é importante a gente entender que tipo de servo e de escravo é esse, para entender por que Pedro está dizendo isso. Então, Pedro vai dizer que aqueles que eram escravos ou servos, ou que abraçaram a fé, que se tornaram crentes em Jesus Cristo, mas que continuaram naquela posição de escravos, de servos, deveriam obedecer, continuar obedecendo aos seus senhores, por causa do seu temor a Deus. Eles deveriam obedecer naquilo que era legítimo. Não significava que eles deveriam, por exemplo, pecar porque o seu Senhor ordenou, mas aceitar e submeter as suas orientações e suportar pacientemente as aflições provocadas por ele. Mas a primeira orientação é dizer que eles devem sentir encorajados. Como a gente muitas vezes, hoje no nosso contexto de emprego, muitas vezes com a liberdade que aqueles escravos não tinham, com a remuneração muitas vezes que eles não tinham, com uma liberdade de ir e vir que eles não tinham, e muitas vezes nós nos sentimos desencorajados pela maneira injusta, cruel, mesquinha que muitos patrões tratam seus empregados. Muitas vezes nós nos sentimos desencorajados, desanimados a continuarmos nossos empregos, que temos a liberdade e autonomia de desligar e desligar quando bem entendermos de um trabalho, de uma profissão, mas que nesse contexto aqui não havia essa absoluta liberdade. Então, se nós, dentro de uma sociedade democrática, que prega a liberdade e que tem uma estrutura jurídica, que tem leis, que acolhe os trabalhadores, que olha para os trabalhadores, que protege os trabalhadores, apesar de que no Império Romano havia uma legislatura longa, extensiva, que defendia de alguma forma os escravos, mas é óbvio que não como hoje, em que há tantas leis. No nosso país há um ministério específico dedicando-se aos direitos dos trabalhadores. E mesmo assim, há abusadores, há injustos, há tantos patrões que são exploradores. E nós muitas vezes nos sentimos desencorajados, desanimados, muitas vezes estimulados à rebeldia, à anarquia, à desobediência, a não seguir as regras, a muitas vezes romper totalmente com este laço empregatício. Agora, se nós nos sentimos assim no contexto de hoje, você imagina
aqueles escravos, aquelas pessoas naquele contexto que o apóstolo Pedro está se referindo, muito mais desencorajados, mesmo crentes, mesmo tendo o Senhor, mesmo conhecendo a palavra de Deus, se sentiam de alguma forma desanimados, desencorajados, estimulados muitas vezes a lutar com todas as forças por uma liberdade imediata. Mas Pedro vai dizer que eles deveriam primeiro estar preocupados em testemunhar como crentes, de serem santos diante dos seus servos, senhores maus e perversos. Ele coloca as duas possibilidades: que eles sejam obedientes aos seus senhores, não importa se eles são bons, se são crentes ou são ímpios, se são ímpios que tratam com certa postura boa, ou que se são maus, ele diz, não importa se são perversos, vocês obedeçam. E essa obediência está atrelada àquilo que é legítimo da posição deles, como senhores, como patrões, mesmo que muitas vezes abusando daquilo, havia uma legitimidade dada por Deus na posição deles, como há em toda a estrutura de autoridade. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que eles devem obedecer, demonstrar sua santidade, do temor do Senhor no coração, sendo disposto a obedecer os seus senhores naquilo que é legítimo. E isso eles tinham que lutar contra os desejos pecaminosos do seu coração, tinham que lutar contra o desânimo, tinham que lutar contra a autocomiseração, a autopiedade, tinham que lutar contra o desejo de murmurar, de questionar. Mais do que pela sua liberdade, eles deveriam se dispor pelo bom testemunho. Isso é interessante para nós, que temos uma certa liberdade, e muitas vezes nós ficamos muito mais preocupados em nos livrar da fonte do sofrimento, da opressão dos nossos empregadores, dos nossos patrões, do que ter uma postura correta de crente diante deles, do que demonstrar o temor do coração, do que mostrar a quem servimos, no tempo que nós pudermos estar e suportar aquela opressão, sermos decentes, corretos e honestos naquilo que é legítimo, sendo correto. Tem muito crente que acha que porque o patrão é desonesto, ele se acha com o direito de roubar, de defraudar, de fazer corpo mole, de não produzir como deveria produzir, de não cumprir com suas responsabilidades. E é isso que Pedro está dizendo: obedeçam, sejam submissos aos seus senhores, mesmo quando estes forem maus e perversos. É assim que nós, cristãos, mostramos a nossa diferença para com os nossos patrões, para com as pessoas que exercem alguma autoridade dentro das relações econômicas, de negócio, sermos obedientes àquilo que é legítimo, a postura e a posição dele. Então, a primeira orientação: sejam santos diante dos ímpios que exercem poder e autoridade sobre vocês, quando vocês forem empregados, quando vocês forem servos, escravos. Isso não significa que não há uma oportunidade legítima de lutarmos pelo que é. Ele diz assim, ele vai dizer, devemos ser defensores da justiça, mas justiça não tem nada a ver com rebeldia, rebelião, insubordinação, anarquia. Então ele diz, primeira coisa, sejam obedientes, mesmo se os seus patrões, se os seus senhores forem maus. Mostrem a diferença, obedecendo naquilo que é legítimo, a posição deles. Segundo, é louvável para Deus quando o servo cristão sofre injustamente por causa da sua consciência cristã. É louvável para Deus quando um crente suporta a injustiça, o sofrimento pela sua consciência de crente. Olha o que ele diz, versículo 19. Porque isto é grato, é louvável, é reconhecível, é recomendável da parte de Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência,
Isto é grato a Deus. Então agora ele vai dizer que os crentes não só devem obedecer os seus senhores, os servos, mas devem suportar pacientemente as injustiças praticadas por muitos destes senhores, que perseguem, que maltratam, que acusam, que sonegam o direito muitas vezes. Suportar pacientemente significa não retribuir o mal com o mesmo mal. Não significa o pacifismo absoluto de que você não busca um meio legítimo de defender a sua justiça. Não. Ele está dizendo que a reação individual, pessoal, ela deve ser a de paciente sujeição e submissão àquele sofrimento. Se eu tiver oportunidade, buscar os meios legítimos e justos para defender o meu direito, mas muitas vezes, não tendo e não surtindo efeito, ele diz, o certo é, em toda circunstância, o crente se dispor pacientemente a suportar as dores e os sofrimentos causados pelas injustiças. Muitas vezes Deus não abrirá a porta de uma justiça, de uma vingança imediata. Deus desejará e colocará uma circunstância para nós passarmos e suportarmos o sofrimento. Então ele diz, é do agrado de Deus que tenhamos uma postura de suportar pacientemente as afrontas, esperando a oportunidade da justiça de Deus se manifestar. Muitas vezes essa justiça se manifestará pelos próprios instrumentos humanos, mas que nossa reação nunca deva ser uma reação de retribuição, de vingança, de ofensa, de pagar o mal com o mal. Essa é a ideia dele. É de que nós não devemos ter um espírito vingativo quando somos injustiçados, maltratados e perseguidos. Não devemos ser tomados pelo ódio, pela ira que nos leva muitas vezes a ser agressivos e ofensivos para com as pessoas que nos maltratam. Pelo contrário, ele diz, é louvável, Deus louva, Deus reconhece, Deus acha bom quando o crente suporta com paciência, confiando nele, confiando que ele providenciará, que ele trará vingança, que ele dará a justa paga aos nossos opressores e perseguidores, confiando nele, pela consciência de crente, pela consciência de que o crente deve ter uma reação diferente, que há algo muito mais em jogo do que sua integridade, sua justiça, seus direitos pessoais. Há algo muito mais em jogo, há o nome de Cristo, há a confiança plena do que é o mais importante, do que mais importa para nós, o que é que mais tem valor para nós, nossa integridade, nosso nome, nossa justiça ou nossa relação com Deus, nossa missão neste mundo, o propósito de Deus para nós, que muitas vezes é sofrer os danos de uma afronta, de uma perseguição, de uma injustiça, com a postura de servo, que não abre mão de cumprir com suas obrigações e que muitas vezes sofre pacientemente os maltratos. Agora veja, ele diz, porque quando nós sofremos pela consequência de pecados, isso não é louvável. Tem muita gente que acha que é um mártir cristão porque sofre as consequências de seus erros. Pedro diz que quando o crente sofre a consequência de pecado, isso não é louvável, isso é reprovável diante de Deus. E muitas vezes usa-se a desculpa de que estamos sendo perseguidos, como muitos dos nossos políticos estão usando a argumentação de que tudo é perseguição política. Se há uma denúncia de corrupção, é óbvio que nós sabemos que nesse meio há todos os mecanismos, se usa todo tipo de mecanismo, inclusive difamação, calúnia e coisas dessa natureza. Mas a gente percebe muitas vezes que há um mecanismo de defesa na argumentação e no uso de que tudo que se acusa é um instrumento político, é uma perseguição política, é uma conspiração. E tem muito crente que usa esse argumento de que quando ele é descoberto no pecado, quando ele é denunciado no pecado, muitas vezes ele usa a argumentação de que estão falando isso porque ele é cristão, de que é uma perseguição. Pedro disse, não,
quando você sofrer pela consequência de pecado, isso não é louvável, não. Isso é vergonhoso. Um crente ser posto para fora do seu emprego porque estava roubando. Aí depois diz assim, não, eles fazem, isso aí é porque eu sou crente, é porque eu sou um cristão. Não, é porque você diz que é crente e está agindo de maneira errada. E às vezes a gente usa a argumentação da perseguição cristã para defender e acobertar o nosso pecado. Pedro disse, nunca é louvável um crente sofrer por pecado, por consequência de pecado. É reprovável, é triste, escandaloso. Mas ele diz, mas quando o crente é de fato, de verdade, perseguido ou maltratado por ser cristão, de maneira injusta, caluniado, maltratado, sem ter cometido pecado, sem ter cometido erro, é perseguido no seu trabalho por causa dos seus princípios, de seu valor, de sua postura ética, moral, de sua fé. Quando isso ocorre, ele diz, isto é louvável diante de Deus. Aí sim. Quando o crente é perseguido no seu trabalho porque é decente, correto, cumpridor de seus deveres, ele diz, isso é louvável diante de Deus, que você sofra por ser um cristão honesto, decente e correto, e os outros injustos, perseguidores de você. Isto é louvável. Mas sofrer como um crente que cometeu pecado, isso não é louvável. É louvável quando nós sofremos injustamente. Quando sofremos justamente, é vergonhoso. Como disse o profeta, para nós, Senhor, que estamos vendo a consequência dos nossos pecados, quando pensamos neles, para nós só resta o corar de vergonha. Quando um crente toma consciência dos seus pecados e suas consequências, isso deve corar, baixar sua cabeça. Ele diz, mas quando sofremos por perseguição, isso é grato diante de Deus. Então a segunda coisa que ele diz é que é louvável para Deus quando um crente pacientemente. A ideia de ser paciente aí é de suportar sem murmuração, é de suportar sem irritação, é de suportar sem sermos agressivos, sem sermos retribuidores e vingativos do mal que praticam contra nós. Como tem crente que diz assim, o povo pensa que que ser crente é sinônimo de ser besta. Se ele me disser umas duas, eu digo mais três para eles. Tem gente que acha que tem autoridade da parte de Deus, autonomia para se defender quando é injustiçado, sendo agressivo igual ao ímpio, retribuindo mal como ímpio, sendo irritadiço, iracundo como o ímpio é, devolvendo a ofensa com ofensa. O Senhor disse não. Aceite a ofensa, procure os meios legítimos de tratar aquilo, procure a justiça, mas demonstre paciência e confiança plena em Deus e suporte o que for necessário em nome da justiça, em nome da sua fé, o que é correto. E por último, meus irmãos, o texto diz que Jesus é o exemplo a ser seguido pelo servo cristão, como um servo sofredor que se manteve obediente ao seu Senhor. Jesus é o nosso exemplo. Como pecadores, a gente tem uma tendência de querer seguir os maus exemplos. Jesus, ele não é só um exemplo para se seguir. Jesus é o servo que na sua postura de sofredor nos beneficia com a sua postura de servo obediente e sofredor por causa da obediência. Jesus, para nos salvar, ele suportou, obedeceu tudo que Deus tinha para ele, e aquilo trouxe sofrimento, e um desses sofrimentos foi a injustiça dos homens, os maus tratos, as calúnias, as perseguições, os dedos apontados, o desprezo e o escárnio. Jesus é descrito pelo profeta Isaías, a quem Pedro invoca, capítulo 53 de Isaías, descrevendo Jesus como o servo sofredor, aquele que suportou toda a afronta. Mas com que postura? Ele diz, versículo
21. Porquanto para isto mesmo foste chamado, para sofrer pacientemente as injustiças do mundo, para sofrer pacientemente a perseguição dos ímpios, para sofrer pacientemente por ser justo diante de Deus. Por que nós somos chamados para isso? Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, quando entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Fomos chamados, porque este é o resultado da obra de Cristo. Primeiro fomos chamados para desfrutar do benefício do servo que sofreu em nosso lugar. Primeira coisa, ele diz, fomos chamados para desfrutar do benefício de um servo que sofreu pela sua obediência ao seu Senhor, que foi louvado e aprovado por Deus, o servo aprovado, que em tudo maltratado, perseguido, mas com um grande diferencial de nós. Muitas vezes nós somos maltratados e perseguidos e não nos lembramos que, mesmo que não tenhamos feito nada para merecer imediatamente aquilo, somos pecadores. E qualquer sofrimento, mesmo que aparentemente injusto para pecador, é merecedor. Mas Cristo nada fez. Mas ele veio como um servo para sofrer as injustiças, as perseguições, maus tratos dos homens, para sofrer a ira de Deus, para nos salvar. E suportou, e como ele suportou isso? Suportou pacientemente. Não significa que Jesus não conversou com os seus algozes, que Jesus não procurou argumentar e conversar com os seus algozes. Uma vez Jesus foi esbofeteado pelo soldado e perguntou: por que me bateste? Não significa que o crente não possa argumentar, não possa buscar se defender, mas o que o crente não pode fazer é querer usar suas próprias armas para estabelecer a sua justiça e retribuir o mal. Ele disse: não é devolver o traje com outro traje, não é devolver a ofensa com outra ofensa, não é agredir e ofender. Contra-argumentar, defender-se de maneira pacífica e correta no que diz respeito a esse tipo de agressão, porque quando nossa vida está em risco, temos também autorização para a defesa pessoal, que aqui não é o contexto, aqui são as ofensas no que diz respeito à relação de negócios. Então ele diz: Cristo sofreu como um servo e não retribuiu o mal com o mal, não teve uma postura pecaminosa, ele foi correto, ele não devolveu o traje, ele não foi agressivo, ele não foi irritado, ele não ficou esperneando, se autocomiserando ou gritando, irritado, desesperado. Ele suportou pacientemente toda ofensa, para nos deixar o exemplo para seguirmos. O seu sofrimento é o que nos dá a verdadeira liberdade e postura de servos. E agora nós temos um exemplo para seguir de servos de Cristo, exemplo nele mesmo, sofredor, mas que foi aprovado por Deus, foi comprovado, foi testado e aprovado pelo Senhor, e foi obediente em tudo ao seu Senhor. A quem ele servia? A Deus. A Deus. E que essa deve ser a nossa consciência, de que acima dos homens, Deus é o Senhor a quem servimos. Jesus Cristo é o exemplo de servo que sofreu pela sua obediência ao seu Senhor. Meus irmãos, que nós tenhamos consciência de que
essa realidade que nós vivemos de um mundo caído, pecaminoso, que isso fica muito evidente nas relações humanas. Somos chamados para sermos santos no meio dos ímpios. E a santidade, neste contexto de Pedro, se expressa na nossa postura de sermos empregados, santos, que obedecem os seus patrões, que suporta com paciência o sofrimento que muitas vezes é causado por eles, mas que tem Jesus como exemplo. Jesus é a nossa referência de um servo sofredor que manteve-se fiel e obediente ao seu Senhor, Deus, o Pai, pelo propósito, pelo chamado dele. Somos chamados para sermos santos neste mundo caído. Que ele, pois, nos abençoe. Amém.